nós iniciaremos hoje a exposição do livro de Tiago, de maneira que eu peço aos irmãos que abram no capítulo 1 da Epístola de Tiago. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Essa será a primeira exposição desta série da Epístola de Tiago. Leamos o texto que diz assim, versos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra que está aqui diante de nós. E em especial nesse momento, Senhor, em que não somente lemos pela ação do teu Santo Espírito, mas também exporei as verdades que aqui estão contidas, Senhor, a fim de que sejamos edificados, que isso também seja feito pela condução do teu Santo Espírito. Que esta palavra venha frutificar no nosso coração e que sejamos transformados dia após dia a partir das verdades da palavra do Senhor. Te rogamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a nossa vida ela é permeada, ela é cheia de altos e baixos. A nossa vida é cheia de momentos em que nós nos alegramos, em que nós confiamos, em que nós sorrimos, momentos em que nos sentimos impulsionados espiritualmente, nos sentimos ali muito alegres, confiantes. Mas também há momentos em que as situações elas sobrevêm sobre a nossa vida e muitas vezes nos arrancam choro, lamento, falta de fé, angústia e muitos outros sentimentos que trazem abatimento à nossa alma. E isso acontece com todos nós. Todos nós. Essas coisas difíceis, elas acontecem na nossa vida porque o próprio Deus nos advertiu sobre essas coisas. E Ele nos advertiu, obviamente, em Sua palavra. Porque Cristo Jesus mesmo disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis tribulações, ou aflições, como muitos conhecem. E Ele complementa dizendo, mas tende ânimo, porque eu venci. O apóstolo Paulo diz também em uma de suas falas no livro de Atos, com muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E ele também diz em sua epístola ao amado Timóteo, seu filho na fé, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, passarão por perseguições, haverão de passar por situações difíceis. E enquanto eu digo isso, você pode pensar na sua própria vida, mesmo aqueles que são mais jovens aqui. As crianças aqui estudam. E talvez já tenham passado perseguições na escola, ou momentos de adversidade, momentos, quem sabe, em que precisou fazer uma
dizia misericórdia, dá-me graça. Nós adultos, nem se fala as provações que nós passamos, os momentos que nós passamos, que choramos, que oramos, e que às vezes a nossa fé ela é abalada. Mas a Escritura mesmo nos mostra histórias de pessoas que passaram por dificuldades. Você deve se lembrar da história de Ruth, que com certeza vai ser uma das histórias que será trabalhada na série de estudos que as mulheres têm feito sobre as mulheres da Bíblia. A história de Ruth, ela inicia exatamente com um relampejo ali de felicidade, a partir daquele casamento, a partir daquela mudança. Mas, rapidamente, depois de alguns anos, é uma história que passa a ser permeada de pranto, permeada de falta de amparo, permeada de dúvidas, porque o seu esposo morre, e o seu sogro também. E Ruth passa a amparar a sua própria sogra, a fim de que elas pudessem minimamente ter o seu sustento, ter uma vida razoavelmente bem. Mas essa história de Ruth também, ela caminha exatamente para um momento de transformação. Porque Ruth se casa com Boaz, ela é resgatada por Boaz, se casa com este homem, tem outro filho, e Deus conduz essa história à alegria. Ou você deve se lembrar também da história de José, que muito sofreu nas mãos de seus irmãos. Na verdade, foi vendido, acusado, era detestado. Se você ler o texto de Gênesis, você vai encontrar a informação de que os irmãos de José, eles odiavam a José. E eles não conseguiam falar com José de maneira pacífica. José foi vendido como escravo. José foi acusado injustamente. José foi perseguido pela mulher de Potifar. Mas esta mesma história, que tem os seus momentos, as suas vicissitudes, os momentos difíceis, também é uma mesma história que termina muito bem. Não é verdade? Lembra tudo da história de José? José se tornou o quê? Governador do Egito. Como foi? Foi. E ajudou a salvar muitos, não só o povo de Deus, muitos. Mas o que nós precisamos entender é que nós passaremos sempre por momentos de tribulação, momentos de provação na nossa vida. Isso é fato. Então, encerra-se aqui aquela história de dizer que quem é crente só é vitorioso, no sentido de que não passa por nenhuma frustração. Encerra-se aqui aquela história que as pessoas pregam aí fora, dizem aí fora, de que as pessoas que servem a Deus, elas têm que ter o melhor. Elas têm que ter boas condições, excelentes condições. Porque Deus chamou para ser cabeça e não cauda. Encerra-se aqui. Não é essa a ideia que a palavra de Deus nos traz. Mas o que o apóstolo Tiago, ele quer esclarecer aqui nesse texto, vai além disso. Vai além da ideia de que nós, com certeza, haveremos de passar por momentos de provações. A autoria dessa epístola, meus irmãos, ela recai sobre Tiago, irmão do Senhor, por diversos fatores. Mas ela recai sobre Tiago, irmão do Senhor, que nós já sabemos que Tiago se tornou um líder da igreja primitiva. Você deve se lembrar, como eu expus aqui já há algum tempo, que Pedro foi preso, na verdade,
provavelmente seria morto, mas o anjo apareceu ali naquela prisão e libertou Pedro. Você lembra disso? E Pedro fez o quê? Foi direto na casa dos irmãos para contar o que havia acontecido. E naquela ocasião, Pedro fugiu de Jerusalém e disse: contai todas essas coisas a Tiago. Pedro estava passando a liderança da igreja para Tiago, da igreja de Jerusalém. E esse é o Tiago que escreveu essa epístola, o irmão do Senhor Jesus Cristo. E essa epístola ela foi escrita, veja no verso 1, às 12 tribos que se encontram na dispersão, que poderia representar os judeus que haviam sido expulsos da região da Palestina por ocasião das perseguições que ali aconteciam. O fato é que Tiago, nessa epístola, ele faz excelentes exposições acerca de 3 importantes temas: as provações na vida cristã, sabedoria e riqueza e pobreza. Esses são 3 temas importantes que estão na carta de Tiago e que eles serão melhor desenvolvidos no decorrer do texto da epístola. Tiago retoma esses temas e aprofunda esses temas, contextualiza esses temas, trazendo instruções importantíssimas, não somente a esses judeus, mas também a nós que estamos aqui hoje. Especialmente no dia de hoje, nesse texto lido, nós iniciamos esse texto após a salvação com uma tese muito importante, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. A tese é exatamente a que está no verso 2. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda a alegria passar por várias provações. Essa é uma tese que é proposta por Tiago, e no verso 3 ele traz a razão para essa tese, e no verso 4 ele traz a finalidade dessa tese. De maneira que a proposição que eu trago neste sermão de hoje é a seguinte: as provações devem ser motivo de alegria na vida cristã. As provações devem ser motivo de alegria na vida cristã. E nós temos 2 fatores importantes aqui. Primeiro, porque elas produzem perseverança. E em segundo lugar, porque elas conduzem à perfeição e à integridade. Então vejamos esse primeiro aspecto, porque elas produzem perseverança. Se você voltar os seus olhos para o verso 2, ele diz que estas provações, elas são várias provações. E a palavra original que está aí remete exatamente à ideia de algo que é multicolorido. O que Tiago quer dizer é que nós temos por motivo de alegria o passar por inúmeras provações, as mais diversas possíveis. É interessante que talvez as coisas aconteçam na sua vida e existem diversos tipos de provas, grandes e pequenas, e as coisas acontecem na sua vida e você, talvez, quando passa por essas situações, você pensa assim: rapaz, eu só posso ter atirado pedra na cruz para passar por um negócio desse. Ou quem sabe pensar até nisso. Mas nós temos uma certeza que Tiago nos expõe aqui. As provações, elas são muitas, meus irmãos.
elas são minhas. E eu já quero dizer logo uma coisa. Só é crente quem tem coragem. Crente de verdade só é quem tem coragem. Nós não somos rock balboa, mas tem que ter coragem para lutar e persistir. Porque crente que não tem coragem, ele vai à resignação. Ele desiste. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28, nos diz, nos esclarece, no entanto, que para cada aprovação que nós passamos, existe graça de Deus para nós. Até mesmo as tentações que nós passamos, nós não somos, primeiro, mas não somos provados, não somos tentados, além das nossas forças. Lembra desse texto? Nós não somos provados além das nossas forças, nós não somos tentados além das nossas forças. E além de não sermos tentados além das nossas forças, Deus ainda envia um escape, a saída para aquela situação de tentação. E isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso nos leva a entender que as provações, meus irmãos, elas são todas gerenciadas por Deus. É Deus quem conduz todas as coisas. E Deus coloca o crente, às vezes até subitamente, dentro de uma situação criada por Ele mesmo, para testar a fé do crente nele mesmo, nele Deus. É Deus quem faz isso. É possível que o crente às vezes nem perceba que é uma provação, ele acha que é outra coisa. Ele não acha que é provação, às vezes não. Acha que é outra coisa, se engana, às vezes quer murmurar. E é por essa razão que não são poucas as vezes que tempos mais tarde é que o cristão vai entender por que Deus fez ele passar por aquela provação. Por que Deus fez ele passar por aquele momento? Por que Deus o testou? E isso é interessante, porque quando os olhos são abertos, quando o entendimento ele se abre, o crente vê a bondade e a graça de Deus em havê-lo testado, em havê-lo provado, e em sendo provado, ter sido aprovado. E isso, meus irmãos, tem que nos encher de alegria e de felicidade. As provações que nós passamos, elas procedem basicamente, primeiro, da nossa humanidade. Nós, meus irmãos, pertencemos à raça humana e nós sofremos passando por doenças. Nós sofremos passando por, quem sabe, acidentes, por desapontamentos. Nós somos humanos. Nós, inclusive, frustramos uns aos outros. Estão ouvindo? Nós frustramos uns aos outros. Aí você olha para o seu amigo, você esqueceu a Bíblia, né? Sua Bíblia. Aí você diz, eu posso confiar cegamente. Porque eu sei que ela não vai me desamparar. Eu não faço isso não. Não faço isso não. Confio cegamente no Senhor, mas não no seu próximo. Nós confiamos nas pessoas, nos nossos irmãos, sim. Mas nós confiamos sabendo que nós podemos ser decepcionados. Estão ouvindo? E nós precisamos estar com o coração preparado, sabendo que em algum momento nós podemos ser decepcionados,
E que para o momento de decepção, existe a oportunidade de perdão. De perdão. De amadurecimento. As provações também procedem da nossa própria pecaminosidade. Quer ver um exemplo disso? Muitos de nós não sabem controlar isso aqui, ó. E que Tiago fala sobre isso também. Não é assim? Fala demais. O livro de Provérbios nos diz que no muito falar existe iniquidade, existe erro. Quem fala demais e acaba falando o que não deve. Aí às vezes a gente passa por uma situação de provação, não por causa dos outros. Por causa de quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Com a nossa língua. Com as nossas atitudes. Eu até coloquei aqui como exemplo, uma pessoa morre de câncer, depois, ou passa por um câncer, depois de ter fumado longos anos. No Ceará a gente diz assim, caçou precipício para si mesmo. Nós passamos provações às vezes por causa de nós mesmos, nós. As nossas provações também, meus irmãos, elas procedem da nossa própria vida cristã. Muitas tribulações e nós enfrentamos exatamente por sermos cristãos. Tem um vídeo que rola na internet aí, um homem dizendo assim, olha, ser crente é a coisa mais difícil que eu encontrei na vida. Porque você não pode mentir. Tem que entender. Você não pode mentir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... É difícil mesmo. E a gente passa por provação também porque a gente é crente. Não sabia não? Imagine só. Você sabe de uma informação, você tem que falar a verdade. A pessoa lhe pergunta, o que você vai fazer? Tem que falar a verdade. Não, meu filho. Não, mas tem mentirinhas, uma vez eu fui crente dizer isso, viu? Tem mentirinhas que são boas, com uma finalidade boa. Oh, meu filho. Você acha que Deus vai usar coisa errada, uma boa finalidade? Ele vai usar porque nós somos pecadores, mas não de forma intencional. Então nós passamos por um momento difícil, tribulação. Momento que a nossa fé é provada. Momento que Deus permite a gente passar para saber se a gente vai falar a verdade ou vai mentir. Momento que Deus faz a gente passar, porque a gente é crente, para saber se a gente vai ser honesto ou vai ser desonesto. E as nossas tribulações, meus irmãos, elas provêm exatamente dessas coisas. Provém de outras coisas também, mas eu quis destacar essas. Agora, a chave mestra que está aí, nesse texto, é o que está no verso 3. No início do verso 3, quando ele diz o seguinte: sabendo que, aí eu vou saltar agora para depois da vírgula, produz perseverança. Nós estamos falando sobre provações. No verso 2 ele já está dizendo, tende por motivo de alegria, toda alegria, passar por várias provações. Agora, alegria por quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Essa é a razão para nós dizermos que devemos nos alegrar quando passarmos por provações. Porque todo crente precisa se lembrar que as provações, elas produzirão em nós
perseverança. Exatamente porque ao passar pelas provações, pelas tribulações da nossa vida, nós temos uma confiança, porque a palavra de Deus nos traz essa confiança, de que tudo vai ser conduzido para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós passamos por provações, por tribulações, por momentos difíceis, entretanto, sabendo que essas provações elas produzirão perseverança em nosso coração. Em que sentido? No sentido de que nós sabemos que tudo vai ser conduzido para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós cremos que Deus está completamente no controle da situação. Até mesmo em meio às nossas provações e às nossas tribulações, que, como eu disse aqui, são gerenciadas pelo próprio Deus. É Ele mesmo que faz isso. Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos e nós sabemos disso. Então, se você precisa ser trabalhado, tratado, desenvolvido no que diz respeito à sua honestidade, Deus vai fazer você passar por uma provação e que a sua honestidade ela seja testada. Se você precisa ser tratado na sua confiança com Deus, em Deus, você vai passar por tribulações, por momentos de provação, em que a sua fé, sua confiança no Senhor, ela vai ser testada. Ela vai ser testada. Se você, Valentim, Aurora, Arthur, Samanta, ela ouviu o nome dela. Se Deus quiser trabalhar no coração de vocês, para vocês aprenderem a obedecer os pais de vocês, Deus vai testar vocês. Estão ouvindo? Talvez seu pai vai sair. Sua mãe. Eu falo as coisas do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe diziam assim, na época eu ficava só, né? Obedeça a fulano de tal, mais do que se fosse a mim. Aí seu pai vai sair. Sua mãe. Você vai ficar com seu tio, sua tia, seu primo, seu avô, que é avô, ei, avô não tem limite. Ei, avô não tem limite. Avô e avó, faz tudo pelo médico. E aí você, viu Arthur, viu Valentim, Aurora, viu Samanta, vai ficar com o vovô, com a vovó, e aí papai e mamãe dizem assim, olha, é para dormir tal hora, para dormir 7 horas. Aí já sabe nem as horas, né? Aí o ponteiro chegou lá no 7, ó. Aí você pensa assim, não vou falar nada. Não vou deixar passar nada um pouquinho. Não desobedecer nada. Você está desobedecendo, não é só seu pai e sua mãe, não. Você está desobedecendo a Deus. Está entendendo? Estão ouvindo? Aí seu pai e sua mãe dizem assim, olha, você vai para a escola, não apronte não. Não apronte, eu estou me avisando, não apronte não. Não vá se envolver em confusão, não vá brincar com fulano, com ciclano que bate nos outros.
Aí o coleguinha passa lá e diz, vamos lá, rapaz, deixa de ser mole. Aí você vai, olha, rapaz. Aí você vai. Você está desobedecendo a Deus. Não está desobedecendo só seu pai e sua mãe, está desobedecendo a Deus. Meus irmãos, as chuvas, por mais devastadoras que elas possam ser, aqui em Teresina tem chuva, é só misericórdia. Mas as chuvas, por mais devastadoras que elas possam ser, elas servem para fazer crescer a planta. Elas servem para isso também. O que eu quero dizer é que você vai passar por provações, por tribulações. Você vai, é certeza. E se você tem certeza, e espero que tenha, prepare o seu coração para isso. Porque você vai crescer. A provação vai produzir perseverança no seu coração. Você não vai ser mais um crente neófito. Sabe o que é neófito? É o crente que se converteu agora. Que se ele passar por alguma coisa, uma dificuldade, ele pensa em desistir. Alguns, né? Pensa em desistir. E aí eu estou dizendo a você, não desista não. Não desista não. Permaneça confiante, orando ao Senhor, jejuando. Porque a tempestade passa. E aí você vai poder dizer depois, até aqui, me ajudou o Senhor. A segunda coisa que nós vemos aí é exatamente ligado à finalidade dessas provações, que é o seguinte: essas provações, elas nos conduzem à perfeição e à integridade. Nós vemos isso no verso 4 do texto que nós temos. O verso 4 nos diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nessas provações, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele testou Abraão. Aliás, Deus testou Abraão de muitas formas. Ele testou Abraão para saber da fé de Abraão. E Abraão, apesar do seu vacilo, o vacilo que eu estou me referindo aqui, eu estou falando de Agar. Abraão acabou possuindo Agar para ter um filho, esse filho é Ismael, achando que era assim que Deus ia os abençoar, e não era. Mas Abraão progrediu com o Senhor, no relacionamento com o Senhor. E isso é importante dizer, para que você entenda também outra coisa. Escute. As provações, elas exercem pressão sobre nós. E é exatamente no momento de pressão que nós demonstraremos quem nós de fato somos. Sabe disso? Você está aí bem bonitinho, bem vestido, fala bem, graça e paz. Mas você tem que mostrar que você é crente, não é só. É quando você estiver sendo provado. Quando o negócio apertar no seu corpo. Aí sim. As provações, elas existem. Deus sempre nos prova para tirar o melhor de nós. Veja, Deus provou Abraão dizendo que ele deveria matar o seu filho. E Abraão obedeceu. Não precisou matar, é claro, porque Deus não aceita sacrifício de gente. Mas Abraão cumpriu tudo
escuta a voz dizendo, não estenda as mãos, não estenda a mão ao menino. Aí ele diz, porque sei que você me ama, você confia, você escuta o que eu estou dizendo. Deus nos prova exatamente para produzir o melhor em nós, nos aprimorar. Satanás não, ele nos tenta exatamente para arrancar de nós o pior. Mas as provas, elas existem exatamente para nos melhorar. E tem mais, nós passamos por prova. O fato de nós passarmos por provas, por provações, é porque nós nascemos de novo. Nós somos transformados. Abra sua Bíblia, por favor, de 2 Coríntios, capítulo 4. O nosso processo de salvação, nós não somente somos tornados, considerados, na verdade, justos. 2 Coríntios 4. Nós não somente somos considerados justos, mas também passamos por um processo chamado de santificação. E as provações, elas fazem parte desse processo de santificação. Porque através do processo de santificação é que a nossa imagem, na verdade a imagem de Deus que está em nós, ela será restaurada dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4 nos diz o seguinte, verso 7, a partir do verso 7. Nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós passamos por diversas tribulações. Agora nós não atentamos para as coisas que se veem. Nós não passamos pelas tribulações de forma aleatória, sem saber a razão e sem saber a finalidade dessas coisas. Nós passamos por essas tribulações e por essas provações confiantes de que o Senhor, dia após dia, está transformando o nosso viver. Está nos transformando cada vez mais. Por isso, nós não podemos ser crentes impacientes. A impaciência pode acarretar graves consequências. Como Abraão, que gerou a Ismael e depois os expulsou. Precisou os expulsar. Como Sansão, que contou o seu segredo para Dalila e foi aprisionado.
Maturidade não se alcança apenas na leitura de um livro, mas se alcança exatamente passando pelas provações e perseverando no Senhor Jesus Cristo. Isso sim é que conduz o cristão à maturidade. Por isso é preciso nós termos paciência para que a perseverança ela tenha ação completa. Foi isso que nós lemos? No verso 4, lá de Tiago. A perseverança deve ter ação completa. Tem que esperar. Não queira apressar as coisas. Não interfira no plano de Deus para a sua vida. Pelo contrário, persevere em suas provações para que a obra que Deus começou em você, ela possa ser completada. Você imagina uma pessoa que quebrou o osso, está uma fratura. E aí o médico vai lá, faz a cirurgia. Já está pronto? Sim ou não? Não. Tem um processo de recuperação. Tem que fazer fisioterapia, tem que depois olhar raio-x para saber como foi que ficou, que calcificou. Não é assim? Tem que tirar ponto. A gente não pode apressar as coisas não. Tem que esperar as coisas elas terem ação completa. Tem que esperar que a perseverança ela tenha ação completa. E isso acontece com a finalidade exatamente que Tiago coloca aí em 3 termos: perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Nós caminhamos para este propósito, esta finalidade: perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Essas 3 coisas, elas falam sobre algo que está completo. Perfeito traz a ideia do conceito de integridade. Está completo, que não fica a desejar em nenhum ponto, que está maduro. E a ideia de íntegro aí é exatamente essa ideia de maduro também. E dizer que seremos em nada deficientes é exatamente a ideia de dizer, a concepção, a significação de que todas as partes estão funcionando. Ou seja, o que Tiago quer dizer é que para que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, crentes em que todas as nossas partes funcionam, crentes em que de fato estão maduros, crentes que não deixam a desejar em nenhum ponto, nós precisamos passar pelas provações e passar com paciência. Perseverar no Senhor. Se, portanto, recebemos todas as partes necessárias para nos tornarmos maduros e íntegros, e se Deus nos deu todas as coisas de modo que nada nos falte, então nós devemos de fato ser capazes de suportar as provações que Deus está nos dando e continuará a nos dar até que Ele complete a perfeita obra que iniciou em nós. Quero finalizar com 2 aplicações. A primeira delas é a seguinte: agradeça a Deus por passar por provações e por ser aprovado. É o seu crescimento espiritual que está em questão a partir dessas provações. É a sua maturação espiritual que está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento da nossa maturidade espiritual
nos faz nos tornarmos mais santos. Porque se formos provados, temos sido santificados. Então você não pode sair da aprovação da mesma forma que você entrou. Você tem que sair melhor. Você tem que sair aprimorado. E é por isso que Tiago inicia dizendo: tende por motivo de grande alegria. Tende por motivo de grande alegria. Eu sei que no princípio nós talvez não entendêssemos porque que Tiago estava dizendo: olha, você vai passar por situações difíceis, mas isso é para você ficar alegre. Vai produzir alegria. Que conversa é essa? Mas agora, depois da exposição, nós entendemos de onde vem essa alegria. Essa alegria vem da confiança que nós temos no Senhor. De saber